Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, o nosso canal na cidade de Senhor do Bonfim, aqui no norte da Bahia. E você, como sempre, é a pessoa mais especial que com certeza está conosco. Muito grata a cada um de vocês que está conosco agora, neste momento, que vamos dar início à nossa palestra. E antes de iniciarmos, gostaríamos de solicitar a cada um de vocês que fechasse um pouco seus olhos e vamos pedir ao Divino Mestre Jesus que neste momento nos envolva a todos, nos proteja e ampare, que os espíritos amigos, os coordenadores do trabalho da noite envolvam a cada um, onde quer que se encontre, para que a luz do conhecimento possa ancorar não só nas mentes daqueles que vão ouvir a palestra da noite, mas também que ancore no coração, para que a transformação ela seja verdadeiramente efetivada na prática do cotidiano. E assim, rogamos ao bom pastor que nos conduza na noite de hoje. E rogamos também a proteção e o amparo para cada um de nós, e para a humanidade como um todo. Grata estamos, Senhor, por tamanha bondade conosco. Que assim seja. Então, mais uma vez, gostaríamos de cumprimentar cada um de vocês e gostaríamos de dizer a vocês que nós estamos aqui presentes esta noite, não só nessa sala virtual, mas também nós estamos lá no salão do Centro Espírita Discípulos de Jesus, porque a nossa transmissão ela também está ocorrendo de maneira híbrida. Muitos companheiros nossos estão assistindo a nossa transmissão da noite no salão do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E nós já cumprimentamos a todos, e nesta noite iniciamos com uma música que é Tempo de Transformar. Mas já vamos convidar o nosso querido palestrante da noite, o Geraldo Lemos Neto, para estar aqui conosco, fazendo parte, né, da transmissão, e vamos ouvir juntos a música É Tempo de Transformar. Parece que está sem som, é isso, gente? Sim. Pronto. Continua ainda sem som, não é? Sim. Não sei por quê. Bem, mas então vamos dar continuidade, já que a música ela não quis tocar, nós teremos a música da voz do nosso querido Geraldo para falar conosco, né? E hoje a gente vai estar falando de uma questão essencial. É uma questão que todos nós, aqui espíritas, falamos o tempo todo, que é a evolução espiritual. Mas a gente precisa, quando falar de evolução espiritual, associar esse processo com a necessidade da gente compreender essas leis universais que foram trazidas para nós. E hoje a gente sabe que nós estamos vivendo momentos de muito impacto em nossas vidas, porque existe, sim, uma transição que ocorre. Mas não basta só a gente compreender as leis que regem o funcionamento do universo. É preciso que a gente incorpore essas leis no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Todos nós espíritas, comprometidos com essa divulgação e vivência dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, necessitamos compreender para que estamos sendo convocados nesse momento de mudança. Muitos de nós ainda não compreendemos. E como nós poderemos contribuir com esse processo que a gente fala que é um processo de regeneração da humanidade?
Então, o tema que nós iremos abordar essa noite, a caminho da evolução, os espíritas frente à transição planetária, vai ser tratado pelo Geraldo Lemos Neto, ele que conviveu com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que na última quinta-feira fez 20 anos de aniversário, né, de desencarne. Então, Geraldinho, como ele é carinhosamente conhecido, além de biógrafo de Francisco Cândido, ele também é trabalhador, divulgador de espírita. E hoje ele está aqui conosco a convite da nossa querida Adriana Longuinho, ela que é coordenadora do setor de Espiritismo e Ecologia do Conselho Regional Espírita 23. Querido Geraldo, seja muito, mas muito bem-vindo. E é com você, quando você vai trazer a fala dessa questão muito preciosa, a caminho da evolução, os espíritas frente à transição planetária. Pode iniciar. Obrigado, querida Valdineide, e todos os amigos que nos ouvem do Centro Espírita, discípulos de Jesus, de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, assim como aqueles ligados à coordenação 23 da região baiana, sob a orientação da Federação Espírita do Estado da Bahia. Pedimos a Jesus que nos abençoe nessa oportunidade para que tenhamos aí a lucidez para compreender os ensinamentos do Espiritismo com Allan Kardec e Chico Xavier. Vocês sabem que a transição planetária foi abordada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ainda no século XIX, em França, especialmente no seu último livro, cujo título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em Paris no dia 6 de janeiro de 1868, um pouco mais de um ano antes da desencarnação dele na cidade de Paris. Os 3 últimos capítulos deste livro são dedicados à mediunidade da profecia, que ele chamou de presciência, à dissertação de Jesus e suas profecias sobre o futuro, explicando-nos, assim, as predições do Cristo, e, por último, apresentando o sinal dos tempos. Os tempos são chegados para a transição planetária da Terra, elevando-se em direitura aos mundos regenerados, saindo da condição de mundo de expiação e de provas e fazendo, portanto, um percurso que, de alguns séculos, precisamente de 3 séculos, que começara 100 anos antes do Espiritismo e que, segundo Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, afirmou que irá se completar no próximo ano de 2057. Então, esse processo amplo, que nós chamamos de transição planetária, é abordado no capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E é neste capítulo também que ele apresenta sua conclusão final de que realmente o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, é de fato o Consolador prometido pelo Cristo de Deus, nosso Divino Mestre Jesus, na Galileia há 2000 anos, quando suas palavras foram registradas pelo apóstolo João Evangelista no seu capítulo 14 de seu Evangelho. Então, nós temos aí diante de nós todos nós espíritas somos então, de fato, convocados a conhecer o tema, a estudar este tema e aplicá-lo à nossa vida diária, como bem falou aí nossa companheira, nossa irmã
Valdineide. Então, vamos ver alguns trechos desta obra de Allan Kardec. Pegando aqui o capítulo 18, nos itens 27 e 28, vamos vê-lo escrevendo o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, vamos analisar essa fala de Allan Kardec, que nos instrui tanto. Para que o mundo seja feliz, necessário seria que todos os espíritos encarnados e desencarnados fossem bons, fossem dedicados ao bem, à fraternidade, à verdade e à justiça. Isto, portanto, não é o nosso caso. Claro, a Terra não está, portanto, enquadrada na condição de mundo feliz. Estamos muito longe desta condição de mundo feliz, onde os espíritos encarnados e desencarnados sejam devotados ao bem e à verdade. Então, vamos compreender qual que é a situação da Terra. Infelizmente, ainda há na nossa Terra aqueles que se dedicam ao mal pelo mal, aqueles que se comprazem no mal, aqueles que se comprazem no crime, no vício e na viciação, no materialismo, na difusão de doutrinas de morte e destruição, desde a doutrina do aborto, que mata as nossas crianças no ventre materno, até as guerras fratricidas que subjugam nações, impondo-lhes um pesado sacrifício, um pesado tributo de bombas, de destruição e de morte. Também estes espíritos, claramente, não podem ser considerados bons espíritos, nem ao menos espíritos de condição mediana, pois que ainda se comprazem na morte e no crime. Pois bem, segundo as informações de Allan Kardec, nós chegamos a um tempo em que esses espíritos dedicados ao crime, à viciação, à morte, precisarão ser alijados do nosso planeta. Precisarão ser degradados, excluídos, para um planeta que se lhes afinize ao modo de ser e de viver. Naturalmente, serão degradados, talvez, a planetas primitivos, como o caso do planeta Quiron, que Chico Xavier costumava nos dizer ser um planeta ainda primitivo, cuja humanidade ainda vivia nas cavernas e ainda vive
nas cavernas, mas que tem todas as condições de habitabilidade que nós conhecemos aqui na Terra. De modo que sua vida lá, física, é bastante semelhante à vida física terrestre. E desde a Segunda Grande Guerra Mundial, segundo Chico Xavier, esses espíritos devotados ao crime, ao mal, à viciação e à morte, têm sido degradados em levas de acordo com a imposição das entidades diretoras do cosmo, levando-os em degredo, tanto para a nossa lua terrestre e de lá, da lua terrestre, para o planeta primitivo. E este movimento de degredo é também estudado por Allan Kardec neste capítulo 18 do seu livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ele chega a dizer, inclusive, que a necessidade do degredo é imperiosa, porque se não fosse o degredo, esses espíritos atrasariam em muitos séculos e talvez até milênios a evolução terrestre, a elevação da Terra à condição de mundo em regeneração. E assim ele diz: já não sendo dignos do planeta em transformação ou transformado, serão eles excluídos daqui, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, constituindo-se em obstáculo ao progresso. Mas ele diz, inclusive, o seguinte, que os flagelos diversos, que é outro tópico que ele vai avaliar neste mesmo capítulo, dizendo que os flagelos diversos são necessários no ápice da transição planetária. E Kardec, inclusive, enumera alguns daqueles que ele considera flagelos diversos e que ocasionam desencarnações coletivas. Ele cita, por exemplo, as epidemias. E nós sabemos, vivendo agora uma pandemia do coronavírus, a pandemia não é nada mais do que uma epidemia global. Então, ela perfeitamente se enquadra na previsão de Allan Kardec de que é um flagelo necessário no ápice da transição planetária que estamos vivendo. E ele explica por quê. Ele explica que os flagelos diversos são necessários para criar campos de saídas dos espíritos retardatários, aqueles que são fechados ao bem, à fraternidade, à verdade e à justiça. São os espíritos que estão ligados ainda aos crimes, à corrupção, aos vícios de toda natureza e à morte. Então, não sendo mais dignos do planeta, eles criam esse campo de saída onde são retirados daqui, das trevas terrestres, das sombras terrestres, da crosta terrestre, que é o nosso mundo encarnado na Terra, e também dos umbrais terrestres, e são levados, degradados, para o mundo que se lhes afinize ao modo de ser, ao modo de pensar e ao modo de agir. Mas qual que é o benefício disto? O benefício é que esse campo de saída, de degredo, ocasiona também um campo de chegada de espíritos mais devotados ao bem e à verdade. E é por isso que ele escreveu: substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio, ou seja, no seio da terra, em regeneração, a justiça, a paz e a fraternidade. E aqui Allan Kardec está nos colocando um lema.
Qual que é o lema da nova sociedade, da nova humanidade regenerada do amanhã? A justiça, a paz e a fraternidade. E qual que é o paradigma que está morrendo, que está deixando de ser importante na Terra, mas, ao mesmo tempo, sendo substituído por outro, muito mais avançado? É o paradigma do materialismo, que precisa ser derrotado. Aliás, Allan Kardec vai escrever, no início da sua obra, que o Espiritismo não veio combater nenhuma outra religião, que, ao contrário, vem complementá-las com os seus postulados e seus princípios de evolução espiritual. Mas, ao contrário, o Espiritismo tem como inimigo o materialismo. E ele veio, sim, combater o materialismo para que ele seja derrotado de nossas instituições, tanto políticas, quanto sociais, quanto econômicas, quanto espirituais, religiosas, filosóficas e científicas. O materialismo tem que ser combatido por nós, espíritas, diante de nossos familiares, de nossas crianças, de nossos ensinos nas escolas, nas universidades, não é? O materialismo precisa ser derrotado nos institutos de ciência e tecnologia, nas empresas, nos governos, nas instituições, para que seja substituído pelo novo paradigma da espiritualidade. A espiritualidade será o selo da humanidade regenerada do futuro. E tudo que estiver relacionado à vida espiritual, à espiritualidade, à sobrevivência do espírito após a morte, à existência da pluralidade de mundos habitados, à existência também de inúmeros planos espirituais de vida, a necessidade da reencarnação e a evolução interminável do espírito inteligente a caminho de Deus, a caminho da luz, são postulados espíritas cristãos, que irão aos poucos se incorporar à humanidade da nova geração. Esta época, portanto, que nós estamos vivendo, se Kardec disse que lá na época dele, 170 anos atrás, já viviam na transição planetária, hoje, muito mais ainda, vamos concluir que estamos, de fato, no ápice desta transição planetária. E ele explica por quê. Porque confundem-se os elementos das duas gerações. Uma que está se apagando, se destruindo, que é a geração do materialismo, e a outra que está surgindo, que é a geração da espiritualidade. Nós estamos atualmente nesse meio termo, convivendo com as duas gerações, e cada uma delas está se mostrando tal qual é. E é preciso, sim, que nós nos posicionemos como espíritas cristãos, defendendo a vida, defendendo a justiça, defendendo a paz, defendendo a misericórdia, defendendo a fraternidade, defendendo o amor. Porque somente em assim procedendo estaremos de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita cristã. E o Cristo, nosso Mestre e Senhor, divino amigo de nossas almas, tal como foi explicado por Allan Kardec, é sim o nosso modelo e guia, e é a ele quem devemos seguir como nosso divino instrutor. Filho de Deus vivo, representante de Deus para a Terra, é ao seu Evangelho que devemos devotar
todas as nossas forças da alma, tentando compreender-lhe os chamamentos, os apelos para que a reforma íntima de nossas sombras em luz possa se materializar dentro dos nossos próprios espíritos. A Terra, como eu disse, está assim, tanto quanto nós, seres humanos, estamos evoluindo, as coletividades também evoluem. E a Terra como um todo está neste grande processo. Allan Kardec vai receber uma mensagem de Dr. Barry e também de François Arago, e ambas as mensagens caracterizam bem o tempo de transição planetária. Elas estão inseridas na Revista Espírita e depois, em edições posteriores deste último livro dele, notadamente após a 5ª edição, após o falecimento de Allan Kardec na Terra, essas mensagens também foram inseridas neste capítulo. E elas dão o tom, dizendo que a transição planetária havia começado 100 anos antes do Espiritismo. Portanto, em 1757, 100 anos antes do advento do Livro dos Espíritos, que se deu em 18 de abril de 1857. E é Chico Xavier, no programa televisivo da TV Tupi de São Paulo, em 1971, no dia 23 de dezembro, há 51 anos passados e mais alguns meses, que vai responder uma pergunta de um dos telespectadores. E essa pergunta dizia respeito a quando a Terra seria um mundo em regeneração. E Chico Xavier respondeu: estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Vejam bem, está bem caracterizado o que todos estamos vivendo. O Chico previu há 51 anos atrás calamidades sociais. Nós temos aí grandes calamidades sociais, como, por exemplo, a prática indiscriminada do aborto, como, por exemplo, a matança indiscriminada de guerras, de grupos de tráfico de drogas, de armas, a matança também ocasionada por guerras e revoluções pelo mundo. Atualmente estamos assistindo às guerras da Ucrânia e a Rússia, estamos assistindo à guerra do Iêmen, estamos assistindo à guerra da Síria, estamos assistindo também à guerra interna de Mianmar. Então, gerando grandes calamidades sociais. E dentro dessas calamidades sociais também podemos inserir os problemas econômicos e sociais ocasionados pela pandemia do coronavírus, afetando nações e povos, aumentando os preços dos alimentos, dos combustíveis, diminuindo a produção, diminuindo também o transporte das mercadorias e ocasionando disrupturas no processo natural de comércio entre os povos, também agravado pelas guerras citadas. Estamos vendo problemas também, calamidades espirituais. Eu já citei também uma que é o aborto, ocasionando naturalmente problemas obsessivos de difícil solução. Temos também uma grande calamidade espiritual, que é, naturalmente, esta epidemia ou pandemia de depressão, de tristeza, de desânimo, e também aquelas que estão levando nossos jovens e nossos
idosos ao suicídio. É uma grande preocupação, uma grande calamidade espiritual. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, porque temos o conhecimento para espargir, esclarecendo as criaturas para que evitem o chamado autoextermínio, o suicídio, para que reajam às inclinações da depressão, para que busquem a alegria de viver, para que também não se entreguem ao crime do aborto, que traz consequências inomináveis aos espíritos vinculados à família. Estamos vendo também calamidades emocionais. Quantas famílias estão sendo destroçadas pelas dificuldades de relacionamento, pelas separações, pelas incompreensões, pelas disputas em termos ideológicos e também em termos de convivência fraterna. E também temos as calamidades físicas, não é? Quantos problemas relativos, por exemplo, a vulcões que estão explodindo no mundo, a terremotos, a enchentes devastadoras, a mudanças bruscas de temperatura, tais como grandes movimentos de furacões, de tufões, atingindo determinadas regiões do nosso planeta. E Chico havia previsto tudo isto estaria em todas as partes do planeta. E depois ele completa: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Ele afirma isso no programa de TV da TV Tupi, que Emmanuel estava dizendo isto. Se nós, então, olharmos a obra de Kardec, que afirma que a transição planetária começou 100 anos antes do Espiritismo, e Chico Xavier falando que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057, nós temos, portanto, o período de 3 séculos, 300 anos de transição planetária. Nós estamos, portanto, já no final desta transição planetária. Teremos diante de nós apenas 35 anos. E Chico adverte, mas antes disto, ou seja, antes de 2057, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. E nós estamos vivendo isso. Transformações ocasionadas pela pandemia do coronavírus, transformações na ciência, na tecnologia, na filosofia de viver, revoluções sociais, guerras, esses flagelos diversos todos, ocasionando desencarnações coletivas, mas, ao mesmo tempo, permitindo que espíritos mais lúcidos, mais preparados para a verdade e para o amor, possam reencarnar em massa na Terra, a fim de colaborarem neste século, e em especial para chegarem no ano 2057 nos postos de comando das empresas, das universidades, das instituições públicas e privadas, dos governos municipais, estaduais, federais, das nações, das diversas disciplinas, das ciências, das escolas filosóficas, a fim de que a sua marca de espiritualidade possa, sim, colaborar para o mundo maior, o mundo regenerado do amanhã. E é por isto que Chico Xavier, neste mesmo programa, vai dizer: e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, nos próximos 35 anos, nós veremos a ciência confirmando muitos postulados espíritas cristãos,
tal como a vida após a morte, tal como a mediunidade, a capacidade que os desencarnados têm de se comunicar conosco, encarnados, através do pensamento. A realidade também que será descortinada pela ciência, da existência de múltiplos planos de vida, de múltiplas dimensões, dos chamados planos espirituais, ou como queiram, universos paralelos. E também é a ciência que irá descobrir, enfim, a pluralidade dos mundos habitados, que nós não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma família universal, conforme Chico Xavier afirmou no programa Pinga Fogo. Allan Kardec vai dizer, no capítulo 18 da Gênese, no item 27, sobre a nova geração devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Vejam bem, meus amigos, tudo isso está na obra de Kardec e está também na obra de Chico Xavier. No livro Crônicas de Além-Túmulo, de Chico Xavier, publicado em 1937 pelo espírito de Humberto de Campos, há uma mensagem na qual Humberto de Campos escreve: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra e, na hora justa, dos abalos sociais de toda a natureza. Os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Que nós todos possamos ter esta noção. E já terminando aqui a nossa participação, vamos pedir o recurso de Emmanuel, falando sobre o futuro, numa página recebida por Chico Xavier na mesma época, em 1937, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele disse assim: muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Que Jesus nos ajude a compreender essas verdades imortais. Deus nos abençoe hoje e sempre. Aí. Maravilha, a sua explanação, muito boa, as suas reflexões, o chat, todo mundo falando exatamente sobre isso, dos ensinamentos que você trouxe para a gente essa noite. E desde já a gente agradece, mas nós não iríamos terminar essa nossa palestra sem eu te perguntar, Geraldo, como foi você estar presente, partilhando da vida com Chico Xavier? Assim, 2 minutinhos para tu falar para a gente como foi conviver com o homem amor. Esse homem que também, ele não só falou de amor, de solidariedade, de paz, de mudança, mas ele mostrou na prática. Fala aí para a gente qual foi essa convivência, como foi viver com ele? Pois é, eu o conheci assim, há 41 anos atrás, em outubro próximo, vai fazer no dia 14, 41 anos,
E desde então, nos primeiros 21 anos, nós tivemos a bênção de conviver com ele por razões familiares, não é, minhas em Pedro Leopoldo e de minha primeira mulher, cujo irmão morava com ele. Nós tivemos a bênção de conviver na intimidade de Chico Xavier, na casa dele de Uberaba, inclusive nos hospedando com ele. Então, eu só posso dizer o seguinte, foi absolutamente transformador na minha vida, porque Chico Xavier era tão humilde, não é? A gente pode dizer que é o médium de pés descalços, não tinha sapato alto com Chico Xavier, ele se nivelava ao nosso res de chão, se colocava na nossa condição humana. A sua humildade era tão presente, tão verdadeira, que ele conseguia nos convencer de que ele era um de nós. Tal bondade, tal amor, tal fraternidade com nós outros, tão ainda necessitados de luz e de perdão. E com isso, nós vimos que a vida de Chico Xavier era uma oração constante, era uma prática constante do amor fraterno, tanto no centro espírita, atendendo aos sofredores, consolando suas dores, esclarecendo, tanto nas distribuições fraternas que ele empreendia todas as semanas, buscando o sofrimento onde o sofrimento existia, não só ficando no centro espírita, aguardando ser buscado pelo sofrimento, mas ele ia às casas, ele ia para a periferia, ele consolava, ele distribuía recursos materiais e espirituais a quem estava necessitado deles e, principalmente, dentro do lar, dentro de sua casa. Quando ele recebia os amigos, os familiares, ele era a mesma pessoa que amava, que compreendia, que perdoava, que esclarecia, sem qualquer tipo de afetação, sempre se colocando nos últimos lugares, como um irmão qualquer, mas nós sabíamos que ele não era um irmão qualquer, não é? Talvez por isso mesmo, por assim agir, nos seus 92 anos de existência, dos quais 75 dedicados ao espiritismo cristão e à mediunidade com Jesus, ele convenceu não somente nós espíritas, mas principalmente irmãos de outras crenças, católicos, protestantes, judeus, budistas, hinduístas, representantes até mesmo de outras escolas filosóficas, pelo exemplo que ele deu. Então, Chico Xavier foi o exemplificador do espiritismo e do cristianismo. E nós só podemos ter dele esta lembrança como uma marca nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, um apelo para que um dia nós possamos ser o que devemos ser em nome de Deus e ainda não somos. Ai, que maravilha, Geraldo. Você acabou de resumir toda a sua palestra, porque você está falando aí para a gente qual é o verdadeiro caminho da evolução nossa, de nós espíritas, porque você está falando para nós. E o exemplo de Chico é o caminho da nossa evolução. Mais uma vez, somos muito gratos pela sua presença, pelas reflexões que você nos trouxe, e gostaríamos de que você fizesse a prece de encerramento da nossa palestra, por favor. Pois não. Então vamos, neste momento, agradecendo a Deus com toda a gratidão, com todo o carinho de nossas almas, hipotecando a nossa vontade de um dia refletirmos a luz do amor de Deus em nossas próprias almas. Agradecemos, então, a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, por seu Filho, nosso Mestre, Senhor Jesus, divino amigo de nossas estradas evolutivas, que nos legou um roteiro de luz
um caminho de verdade e de vida, que é um convite eterno à nossa própria redenção espiritual. E é em nome também de Jesus que, genuflexos em espírito, dizemos graças a Deus, graças a Jesus, e graças nós vos damos, ó Pai e ó Jesus, Divino Mestre, pelo pão espiritual que nos dás. Pedimos, Senhor, abençoai-o, e abençoai todos aqueles que estão sob o teto desta live, em suas residências, nos centros espíritas que nos ouvem, em suas cidades, no Brasil e até mesmo no exterior. Onde quer que nos ouçam neste momento, estejam conosco nesta oração, ó Senhor meu Deus, de gratidão e de paz, pedindo a vossa bondade para que a vossa paz seja conosco, assim neste instante, abençoando nossas famílias, abençoando nossos trabalhos profissionais, abençoando nossos trabalhos espirituais, onde quer que estejamos, na via pública ou no lar, no trabalho ou nos centros espíritas de nossa devoção. Que vossa bondade seja conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco na nossa palestra aqui no Centro Espírita Discípulos de Jesus. Mais uma vez, gratidão, Geraldo. Obrigada a todos. E lembramos a você que o Centro Espírita continua ainda com a campanha do Lar dos Idosos Fabiano de Cristo. E você pode, sim, colaborar conosco para a nossa reforma. E desde já agradecemos a tua colaboração. Beijo enorme no coração de vocês. Até sábado. Voltamos com as palestras presenciais também no sábado e na segunda-feira no Centro Espírita. Beijo, tchau, tchau, Geraldo. Fiquemos todos com Deus. Grande abraço.